A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 41, versos 51 e 52, que diz assim: Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. No título da nossa reflexão é Siga mesmo sem entender. Ao longo dessa semana, meditei muito acerca da vida de José e Deus falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. E para isso a gente tem que voltar um pouco. No capítulo 37 de Gênesis, fala que José teve 2 sonhos. O primeiro sonho de José falava sobre feixes de trigo, onde os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. O segundo mostra que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando eu estava meditando nesses 2 sonhos de José, algo falou muito forte ao meu coração pela consequência desses sonhos. José não sabia que aqueles sonhos, pelo menos não está escrito na palavra, que Deus estava falando com ele acerca de alguma coisa que poderia acontecer a curto espaço de tempo. Mas esse sonho que ele contou para os seus irmãos e para os seus pais trouxe indignação, principalmente no coração de seus irmãos, que despertaram por ele. Eles já tinham ciúmes de José, por José ser, vamos dizer assim, o que nós falamos hoje em dia, né, o filhinho do papai, ou seja, tinha um cuidado especial que era dado pelos seus pais a ele, e isso já gerava por si só em seu coração, no coração dos irmãos um certo ciúme. Depois que ele conta esse tipo de sonho, que na verdade era um sonho só, em 2 momentos, que queria dizer uma coisa só, isso gerou indignação no coração dos seus irmãos, trouxe ódio, na verdade. Esse ódio no coração dos seus irmãos foi tão grande que fez com que, num determinado momento, quando José foi ao campo verificar os seus irmãos, o que eles estavam fazendo quando estavam apacentando o rebanho de seu pai, eles ficaram com tanto ódio, aquele ódio acumulado, e eles viram aquela oportunidade de intentar mal contra José. Inicialmente, na verdade, eles queriam matar José. E depois viram o mais velho se pronunciou dizendo: não vamos matar porque é sangue do nosso sangue. Isso não pode ser feito. E eles mudaram de ideia, e quando o mais velho se ausentou, eles conseguiram fazer um outro planejamento, ou seja, os outros 10 irmãos de José, e esse planejamento foi que eles deveriam lançá-lo no poço e, a partir daí, vendê-lo como escravo. Então aqui o primeiro ensinamento que eu tiro nessa caminhada inicial da vida de José, quando ele foi lançado no poço e, consequentemente, depois vendido como escravo por 20 peças de prata a um mercador ismaelita, eu aprendo aqui que muitas das vezes os sonhos que nós temos, que às vezes o Senhor nos dá esses sonhos, né, os objetivos, as estratégias, nós temos que saber com quem compartilhamos. Nem sempre devemos compartilhar de alguns sonhos. Temos que ser seletivos. Pedir a Deus que nos mostre as pessoas em que nós devemos realmente confiar. Aquelas que realmente vão ficar felizes com os nossos sonhos, que vão orar conosco, que vão compartilhar conosco desses sonhos. E às vezes o sonho ele tem que ficar assim, sem as outras pessoas tomarem ciência. E aqui eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, que o seu pai havia feito, e a mandaram entregar ao pai, Jacó, com o seguinte recado: achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Jacó reconheceu a túnica e concluiu que o seu filho havia sido devorado por um animal selvagem. Pulando para o capítulo 39 de Gênesis, fala que José foi vendido como escravo a Potifar, ou seja, ele foi vendido pelos seus irmãos a um ismaelita, e esse ismaelita vendeu para Potifar, que era oficial de Faraó e capitão da guarda. A palavra diz que Deus estava com José e este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor, o egípcio Potifar.
Quando Potifar percebeu que José era um homem abençoado, diferenciado, havia uma excelência nele, colocou-o para administrar todos os seus bens. E qual foi a consequência de tudo isso? Tudo o que Potifar colocou sob a responsabilidade de José prosperou. Ele foi um administrador excelente, porque com ele estava a presença de Deus. E como a presença de Deus estava tão forte na vida de José, tudo que era de responsabilidade de Potifar, como eu disse, prosperou. Mas José não foi levado para o Egito para ser administrador da casa de Potifar. Era apenas um estágio de preparação para o propósito que realmente Deus tinha na vida dele. Com isso, surge mais uma luta na vida de José, a esposa de Potifar. Essa mulher tentou seduzi-lo, mas José fugiu. E ela mentiu ao seu marido, dizendo que José havia intentado contra ela, ou seja, mentiu dizendo que José havia a assediado. Potifar ficou sabendo, ficou irado, assim diz a palavra, resolveu prender José, lançando-o no cárcere, onde eram colocados os prisioneiros do rei. A palavra também diz, caro ouvinte, que José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. O carcereiro viu que havia algo diferente em José e o incumbiu de administrar a prisão. Ele fazia as coisas com tanta excelência que o carcereiro não fazia mais nada, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito, né, em tudo o que ele realizava. Quando pulamos para o capítulo 40, José interpreta os sonhos de dois prisioneiros, um copeiro e outro padeiro, que trabalhavam para o rei. A interpretação consistia que o copeiro retornaria a servir ao rei e o padeiro seria sentenciado à pena de morte. O que aconteceu em tempo depois? José disse ao copeiro para se lembrar dele diante do rei, quando eles se apresentassem diante do rei ou o rei tivesse absolvido, para que ele se lembrasse de José, para tirá-lo da prisão. Mas o que aconteceu? O copeiro não se lembrou. No capítulo 41, já trata do sonho perturbador de Faraó. Ele teve dois sonhos, que na verdade eram um só. O primeiro consistia em 7 vacas gordas que eram devoradas por 7 vacas magras. E outro sonho, 7 espigas boas que eram devoradas por 7 espigas queimadas. Faraó convocou todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Aí entra em cena, caro ouvinte, o copeiro, aquele copeiro que se esqueceu de José, o copeiro de Faraó, que esteve preso junto com José. Ele lembrou-se do período que esteve preso lá com José, e José havia interpretado o seu sonho, e ele fez com que Faraó soubesse disso, e Faraó imediatamente mandou chamar José. José interpreta o sonho de Faraó, dizendo: Faraó, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representam 7 anos de fartura. E as vacas magras e as 7 espigas ressecadas, secas, representam 7 anos de fome. José orientou ao rei que nomeasse alguém, algum sábio do reino, para que nos 7 anos de fartura estocasse suprimentos para que fossem utilizados nos 7 anos de fome na terra do Egito, que também iria abalar a sua circunvizinhança. A presença de Deus, caro ouvinte, era tão forte na vida de José que Faraó viu nele uma sabedoria tão grande que o nomeou governador sobre todas as terras do Egito. Nesse caso, José ficaria somente abaixo de Faraó, na hierarquia da potência da época chamada Egito. Dessa forma, José administrou durante todo esse tempo, e tudo transcorreu conforme o rei havia sonhado. Nesse tempo, nesses 7 anos de fartura, Deus honrou José e o abençoou com um casamento e nascimento de 2 filhos, Manassés e Efraim, que nós lemos como título, como texto base, melhor dizendo, da nossa reflexão. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aqui, caro ouvinte, a partir daí que eu quero conversar com você neste dia, explanar para você o que Deus falou ao meu coração. Existe um processo muito grande
em nossas vidas. José passou por esse processo, de escravo, de irmão traído, até chegar governador do Egito. Neste processo, muitas lutas José passou. Nós conseguimos observar que José foi colocado no poço e vendido por seus próprios irmãos, mas Deus estava com ele. Ele foi vendido novamente. Olha, ele foi vendido outra vez. Agora estava como escravo na casa de Potifar, mas Deus estava com ele. Prosperou na casa de Potifar, tornou-se administrador de todos os bens de Potifar. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas Deus tinha mais para ele. O período que trabalhou como administrador na casa de Potifar, e eu disse anteriormente, o preparou para o futuro, porque o futuro dele não era permanecer na casa de Potifar. O futuro dele era ser governador do Egito. Deus tinha um propósito neste processo. Eu tenho certeza que nesse transcurso da vida de José, ele em algum momento ficou sem entender. O que eu faço? E ali, o que impulsionava a vida dele era a presença de Deus, que é o título da nossa reflexão neste dia, que diz: siga mesmo sem entender. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. E na vida de José, o Senhor teve esse controle total. E José prosseguiu, mesmo sem entender, porque Deus estava com ele e ele foi prosperando, ele foi vencendo. O período que trabalhou como administrador na casa de Potifar o preparou. Ele foi injustiçado logo depois. Estava tudo bem na casa de Potifar. Ele foi injustiçado mais uma vez. A esposa de Potifar declarando uma mentira acerca dele. Então, a partir daí, ele foi preso outra vez. A primeira prisão foi no poço. A segunda prisão, no cárcere real. Para todos aqueles que de alguma forma cometiam crime diante do rei. Ele estava na prisão, mas estava com ele a presença de Deus, que ele fez também prosperar na prisão, porque Deus estava com ele. Passou a ser administrador do cárcere, administrador da prisão. O carcereiro, como eu disse, não precisava fazer mais nada, porque a presença de Deus era tão grande na vida dele que ele é que fazia tudo prosperar. O que eu quero dizer, caro ouvinte? Deus falou no meu coração e espero que esta palavra toque no seu. Eu não sei o momento que você está vivendo, assim como você não sabe o momento que eu estou. Fato é que quando nós estamos diante da presença de Deus, colocando as nossas vidas na presença dEle, esta voz, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nos momentos difíceis em que passamos, diz: siga, mesmo sem entender, porque lá na frente você vai usufruir de tudo aquilo que eu preparei para você, que você não está enxergando agora. A luta está grande. Você foi vendido, você está no poço, igual José esteve. Você foi preso, igual José foi. Você foi injustiçado com mentiras, igual José foi. Então, a partir daí, o Senhor nos dá força para continuar, assim como deu forças para José. Porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Torná-lo governador do Egito. Então, isso significa para mim e para você que Deus tem um plano para a sua vida. É um propósito específico para a sua vida. Então, independente das lutas, independente do poço, independente da prisão, independente da calúnia, dos ciúmes, independente da inveja, independente das injustiças que fazem contra você, se a sua vida está nas mãos do Senhor, você tem colocado a sua vida na mão do Senhor e crê no nome de Jesus Cristo, você pode ter certeza que o plano que Deus tem para a sua vida vai se cumprir e ninguém vai poder deter. Pode ser a autoridade que for, pode ser Potifar, pode ser Faraó. Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer com que vidas trabalhem para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Então, creia nesta palavra, siga, mesmo sem entender. Deus fez isso na vida de José, tirando ele da casa do seu pai, injustiçado, vendido como escravo, tornou-se governador. E eu não vou falar daqui para frente porque é uma outra história que é a parte mais bonita até dessa história. Mas eu quero parar aqui, que ele foi governador. Deus tirou ele de uma situação A e colocou numa situação B. Que você tome posse dessa palavra. Que independente do momento em que você esteja vivendo, sua família, seus sonhos, seus projetos, as pessoas podem estar não confiando, não acreditando, creia no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. De escravo a governador,
O Senhor transforma o mal em bem. Seus irmãos venderam, mas eles iriam no futuro usufruir de tudo isso que eles fizeram para com José. Porque José foi um governador que fez com que comida tivesse justamente para os seus irmãos que o venderam. Para o seu pai, que estava distante dele e nem sabia que ele estava vivo. Caro ouvinte, que esta palavra fale ao seu coração. Creia, siga mesmo sem entender. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.